Salve pessoal, beleza? Deveria estar, mas não tá, porque hoje nós vamos falar da absurda aprovação em regime de urgência do PL 1904 de 2024, que literalmente pune mais gravemente a mulher em relação ao aborto do que o crime de estupro. Antes de mais nada, seja você progressista ou conservador, o aspecto mais importante desse vídeo não é a minha opinião sobre o procedimento ou a legalização do aborto. O foco desse vídeo serão dois pontos. O primeiro, a criminalização da mulher no caso do aborto e o inexplicável peso entre a pena para a mulher e o do crime de estupro. Mas o que prevê esse PL? O PL, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, prevê que quem provocar o aborto ou consentir que outro lhe provoque, quando houver a viabilidade fetal, após 22 semanas, segundo o texto do PL, responderá pelo crime de homicídio simples previsto no artigo 21 do Código Penal. Inclusive, esse PL ele retroage até mesmo naquilo que já está pacificado em relação ao aborto legal, permitindo, por exemplo, que se a mulher tiver condições de ter um filho, mesmo que resultante de um estupro, ela precisa dar luz a esse bebê. Ainda nessa semana, o autor do PL revelou à imprensa que o objetivo dele seria testar o Lula para ver se ele realmente tem compromisso com a Frente Parlamentar Evangélica, caso o Lula decida, por vetar esse PL, uma vez que o próprio Lula teria dito em campanha que ele não se comprometeria com a pauta do aborto. Porém, e essa é a minha opinião, e vocês não precisam concordar com ela, esse foi apenas um artifício, um álibi que o autor do PL criou para afirmar uma disputa de valores com o campo progressista em frente à sua própria base, mesmo que isso penalize gravemente ainda mais as nossas mulheres. Historicamente, as mulheres já são penalizadas ou estigmatizadas há pelo menos 80 anos via Código Penal, ou pelo dogma religioso que tem bastante aderência, ou pelo Estatuto do Nascituro, que prevê no seu artigo 3º que a personalidade civil do indivíduo humano começa com a sua concepção, o que na prática significa que ou o embrião ou o feto já tem personalidade civil, a depender aí das interpretações do nosso direito brasileiro. Inúmeras vezes a legislação buscou avançar em relação ao aborto, desde o tempo em que autorizaria o aborto legal, que hoje não tem previsão em lei, até a descriminalização do aborto. Só que qualquer tentativa, ela sempre esbarra nesse debate moral dos conservadores reacionários. Na maioria das vezes, eles argumentam que os seus opositores querem legalizar o aborto irrestrito, o que invariavelmente funciona contra os progressistas que recuam, como, por exemplo, com a suspensão de uma nota técnica do Ministério da Saúde, que após a gritaria da Frente Parlamentar Evangélica, que reforçava os casos de aborto já reconhecidos em lei. Sim, caro conservador, embora o aborto seja crime na legislação, existe o aborto legal, previsto no artigo 128 do Código Penal de 1940, com as hipóteses de gravidez, que coloque a vida da gestante em risco, e a gravidez resultante de estupro. E também foi incluído a anencefalia fetal, que foi reconhecida pelo STF em 2012. Portanto, não há razão para pânico moral em relação a isso.
Pessoal, mesmo com todo esse contexto histórico que eu coloquei aqui para vocês, eu confesso que eu fiquei um tanto surpreso ao saber que um PL punia mais gravemente uma mulher do que o crime de estupro. Eu juro para vocês que eu tive de pegar o PL para ler, para que eu pudesse acreditar. E lá estava, no parágrafo único, acrescido ao artigo 128 do Código Penal. Entretanto, à luz da história, novamente, eu não deveria me surpreender, pois eu lembro a vocês que uma deputada bolsonarista chamada Cristo Nieto, à época no PSL de São Paulo, propôs o PL 2843 de 2019, que entre os seus dispositivos excluía do Código Penal as duas hipóteses de não punição aos médicos previstas no Código Penal em relação à interrupção para salvar a vida da gestante e no caso da gravidez resultante de estupro. Inclusive, eu destaco até mesmo uma fala dessa deputada em relação ao aborto no caso de estupro. Disse ela, abre aspas, apoiar a vítima de estupro consiste em prover-lhe atendimento médico e psicológico e viabilizar a adoção do bebê. Fecha aspas. Pessoal, isso é surreal. É surreal que uma mulher possa ter dito algo tão abjeto. Uma mulher votando contra o interesse de outras mulheres, contra principalmente crianças de até 14 anos, que na prática é crime de estupro de vulnerável, tá? Que representam em torno de 60% dos crimes sexuais, segundo a deputada federal Sâmia Bonfim. Em um país que, segundo o ginecologista pernambucano Olímpio Moraes, em entrevista ao O Globo, afirmou que 80% dos estupros são contra crianças e adolescentes que sequer sabem o que é uma gravidez, que apenas 4% dessas crianças e adolescentes conseguem realizar o abortamento em hospitais nas hipóteses previstas em lei. Em um país em que, segundo a reportagem do Profissão Repórter, se registra 56 mil denúncias de estupro de vulnerável por ano, essa monstra, em forma de mulher, decide dolosamente se colocar ao lado oposto à defesa da criança, da adolescente e das mulheres. Agora, se de um lado eu condeno o bolsonarismo, eu também devo condenar a cúpula do governo pelo inacreditável posicionamento em relação a esse tema. Enquanto o ministro Silvio de Almeida, os partidos da base de esquerda, entidades representativas se revoltavam contra o PL e o militante da base se organizava para protestos de cunho nacional, o líder do governo, quando questionado sobre o tema, sabe o que foi que ele disse? Ele disse que o tema não é matéria de interesse do governo. E sabe o que é mais inacreditável nisso tudo? É que a gente sabe que rolou uma enquete no site da Câmara e 72% dos participantes rejeitaram rotundamente o PL 1904 de 2024. Então, petista, não mete esse louco de correlação de forças para cima de mim. Dá um tempo. Vocês, congressistas de esquerda, vocês poderiam medir forças com a extrema-direita, já que havia essa forte rejeição. E nisso poderiam acumular forças e se organizar desde já para o derradeiro dia da votação em plenário desse PL. Mas o governo, nesse momento, lamentavelmente, optou por liberar as bancadas para votar como quisessem. Com isso, o governo sinaliza duas coisas muito graves. A primeira é de que a omissão
e a covardia são parte central da estratégia do governismo a qualquer custo do PT. E segundo, é que a mulher, as minorias no discurso identitário petista, são apenas escada para disputa por votos e que, no final das contas, elas não importam muito mais do que um mero simbolismo da rampa. Mas os verificadinhos do Twitter ou a turminha do gabinete da ousadia deve estar aí, prontinho para passar pano para os nossos virtuosos heróis da representatividade. Mas voltando ao mérito do PL, para além do proselitismo religioso ou das questões morais, novamente o projeto caminha para a direção errada, porque ele trata da questão do aborto como uma questão penal e não de saúde pública. Então, dentro da esfera de saúde pública, nós deveríamos estar aí discutindo apoio psicológico, atenção humanizada, planejamento reprodutivo, integração com serviços de atenção à saúde da mulher, acolhimento e outros serviços para garantir a integridade física, psíquica e moral nos casos previstos do aborto legal. Qualquer coisa diferente disso, nós poderemos estar colocando uma mulher que teve um filho resultante de um estupro, por exemplo, em uma condição de uma depressão, transtornos de ansiedade ou pânico, dependência de psicotrópicos, perda da autoestima, estresse pós-traumático, ideação suicida e outros problemas que, nas condições dos deputados e da deputada, eles estão colocando essas pessoas em uma situação que vai agravar o desenvolvimento global, tanto das mulheres, das crianças e dos adolescentes. Agora, mesmo que eu discorde da linha penal dos conservadores, eu posso dizer que tem projetos de parlamentares conservadores melhores que este PL de hoje e o da deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro. Um deles foi o do deputado Giga Peixoto, à época no PSL de São Paulo, que propôs o PL 5101/2020, que aumentava a pena para o crime de estupro de vulnerável, elevando a pena de 12 a 20 anos e de 20 a 30 anos em caso de morte. Também posso citar o da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que propôs o PL 85/2023, que previa o aumento da pena de 50% da legislação atual para o crime de estupro ocorrido em hospitais públicos e privados. Percebeu uma coisa? Nenhum desses projetos de lei que eu citei penalizou mais a mulher que o estuprador. Nem propuseram revogar o aborto legal, nem criaram um tipo penal para estigmatizar ainda mais as mulheres e tampouco que a mulher tivesse um filho resultante de um estupro, como lamentavelmente propuseram a deputada hoje no PL do Rio de Janeiro ou o PL 1904/2024, de autoria do Sóstenes Cavalcante. Como eu disse no começo do vídeo, ninguém precisa concordar com o aborto. Cada um pode ter sua opinião ou convicção pessoal dentro dos seus espaços, desde que não seja ocupando cargo público ou político e tomando decisões a partir das suas convicções pessoais que afetem a coletividade. Agora, em relação à legalização do aborto, e aqui vai a minha opinião, eu não sou a favor da legalização irrestrita, como defendem alguns, porque eu acredito que, antes de qualquer coisa, o Estado ele deve proteger a vida. Porém, eu sou a favor da descriminalização do aborto sem previsão de até 22 semanas, como prevê esse PL, ou de qualquer outra previsão, como está em análise no STF,
até a 12ª semana nos casos previstos do aborto legal. Em último caso, eu defendo que o povão seja consultado via plebiscito ou referendo, desde que com ampla discussão, para que a gente possa resolver esse problema tão sensível. Eu sei que a solução pode não ser de excelência, mas com certeza ela é muito melhor do que deixar na mão dos reacionários ou da esquerda progressista que ficam por aí brigando e não encontram uma solução e colaboram em conjunto para apenas penalizar e estigmatizar ainda mais as nossas mulheres quando não encontram uma solução pacífica para esse conflito na nossa sociedade. Bem, então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, ou se quiser, na barra de descrição nós temos o nosso Pix, caso você se interesse por colaborar financeiramente com o canal. Era isso, tamo junto e obrigado por ter assistido até aqui.